época de 2018, a Federação de Triatlo de Portugal arrancou durante o mês de fevereiro com os duatlos de Rio Maior, Fátima Cross de Braga e a acabar em Arronches. O Alentejo recebeu a prova do Campeonato Nacional de Clubes, onde João Ferreira do Estoril Praia Triatlo venceu pela segunda vez. A vencedora feminina foi Kim Mangrobank, do Rio Maior Triatlo. Já em março arrancou com o triatlo de Leiria, Lagoa da Hervedeira, onde a chuva e o frio dificultaram e muita prova aos triatletas. Mesmo assim, bons resultados foram conseguidos, com Madalena Almeida do Alhandra Sporting Clube e Tiago Fonseca do OutSystems Olímpico de Oeiras a levarem o primeiro prémio para casa desta ronda da Taça de Portugal de Triatlo. A meio do mês, uma viagem até à Madeira para o Aquatlo, seguido do 14º duatlo de Grândola, uma prova da Taça de Portugal Sprint em formato contrarrelógio. Catarina Larsen do Sporting Clube de Portugal foi a mais rápida a estrear-se neste tipo de prova e com mais uma vitória, João Francisco Ferreira do Estoril Praia Triatlo. No final de março, Quarteira recebeu as 2 taças da Europa de Triatlo. Em elites femininas, Julie Derron, que surpreendeu na corrida final, ganhou. Nos masculinos e com uma prova exemplar foi Dorian Konix. Em júniores, Paulinho Landon e Thorne Vettel também saíram vencedores. Depois do triatlo longo de Setúbal, muitos foram os atletas que rumaram até à cidade europeia do desporto, em Braga, a receber pela primeira vez o duatlo em distância standard. Numa onda de vitórias, João Francisco Ferreira do Estoril Praia Triatlo voltou a conseguir o primeiro lugar na prova que contou para o Campeonato Nacional de Clubes e o Campeonato Nacional Individual. No que toca à prova feminina, Ana Filipa Santos do Rio Maior Triatlo conquistou pela 4ª vez o título de campeã nacional. O Aquatlo de Vila Nova de Barquinha e o Triatlo Jovem da Amora abriram as hostes para o Triatlo Lagoa, um local de estreia no Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo em distância olímpica. Um bom desempenho no ciclismo garantiu a Melina Alonso a vitória. Já na prova masculina, o primeiro a cortar a meta foi Pablo da Pena. Olá, seja bem-vindo a mais um Magazine. Viajamos até Vila Nova de Famalicão para assistir a mais uma competição de duatlo, a contar para o Campeonato Nacional de Clubes e ainda uma prova para o Campeonato Nacional Individual de Duatlo Cross. Foram cerca de 600 atletas que se juntaram na Vila do Distrito de Braga, cidade agora europeia do desporto, para percorrer 5 km de corrida em estrada, seguidos de 18 km de BTT e uma segunda corrida de trilhos. Sol e boa disposição não faltaram no Parque das Devesas e na Rua Fernando Mesquita, que se encheu de população para apoiar esta imensa adesão desportiva. A comentar comigo tenho Sérgio Dias. Olá, Sérgio, muito bem-vindo. Olá. No primeiro segmento, a primeira corrida, um percurso de 5 km. Estamos agora em duatlo de Famalicão, o Campeonato Nacional Individual de Duatlo Cross. Uma prova bastante concorrida, aliás, como todas as provas organizadas aqui em Famalicão, com muitos participantes, tanto a lutarem pelo Campeonato Nacional, como muitos atletas a experimentarem a modalidade através das estafetas. Numa altura em que assistimos à partida da prova do Campeonato Nacional, lá atrás vemos uma multidão bastante numerosa. Tratavam-se de atletas da prova aberta e das estafetas. Esta é, como referi há pouco, uma prova bastante popular em que muitos atletas aproveitam para fazer a sua estreia, ou pelo menos mais uma participação numa prova de duatlo, nomeadamente na vertente de BTT ou de cross, como aqui é definida. Esta prova, e face a algumas que já temos vindo a assistir, tinha a particularidade, a partida foi simultânea para ambos os géneros e com os melhores atletas nesta vertente do duatlo, na vertente cross, a alinharem e aqui a tentarem sagrar-se campeões nacionais na modalidade. Obviamente o nome a destacar seria o Rui Dolores, ele que se tem vindo a especializar em termos de duatlo ou triatlo de cross, com muitas participações internacionais nas provas de X-Terra, mas não era o único. Obviamente também com ele tem partilhado algumas ou várias das experiências internacionais o Tiago Maia, em representação do Zavoga BH Porto Triatlo, o Rui Dolores em representação da Amiciclo Grande. Eram dois dos atletas mais experientes aqui nesta prova e que prometiam aqui dar uma boa luta.
uma altura em que vemos uma partida muito numerosa. Eram muitos os atletas que vieram aqui participar tanto na prova aberta como na vertente de estafetas. Voltando à competição e no segmento feminino, desde muito cedo, a atleta do Alhandra Sporting Clube, Pauline Vi, apesar de muito jovem, aqui a tomar a liderança da prova sem medo de enfrentar a distância. Ela também é uma atleta já com alguma experiência em termos deste tipo de provas com a bicicleta de BTT. Relembramos que ela, ano passado, esteve presente no Campeonato do Mundo de triatlo de BTT, no X-Terra no Havaí, e a dar muito boa conta de si nessa prova. De volta aqui à competição, os atletas iam passando, a prova desenrolava-se numa volta única de 5 km, o que faz com que o pelotão se alongue muito, e com um número tão numeroso de atletas, esta era uma situação ideal para quem seguia na frente, ao não ter que haver dobragens nem ultrapassagens, acaba por tornar a vida dos atletas mais fáceis. Na frente da corrida, Rui Dolores a assumir desde logo a liderança, mas não seguia sozinho, tinha também com ele o atleta do Benfica, João Portrásio, um atleta bastante jovem, mas não só, tinha vários outros atletas disputavam aqui a frente da prova. Ainda nesta fase, ainda os primeiros quilómetros de corrida, o grupo ainda era numeroso ali na frente, com 4, 5 atletas, e depois mais atrás um grupo ainda mais numeroso com muitos atletas a perseguirem. Relembramos que, sendo o segmento de ciclismo disputado na vertente BTT, o desenrolar da prova acaba por ter outra dinâmica. O fator roda, tantas vezes muito valioso em termos de prova de estrada, acaba por assumir outro tipo de preponderância, acaba por ser mais a técnica dos atletas e o à vontade com que acabam por conseguir enfrentar o segmento de BTT, que acaba por definir um pouco mais as diferenças e acaba por se conseguir formar diferenças maiores em termos de atletas que na estrada teriam valências muito semelhantes. Uma altura em que Rui Dolores ganha ali algum ascendente, ele que leva consigo Nelson Gomes, do Grupo Desportivo Goma, e o atleta do Benfica, o João Portrásio, que falávamos há pouco. Este é um atleta muito jovem, ainda cadete, mas aqui nesta primeira corrida a dar muito boa conta de si. No setor feminino, Pauline via manter-se na frente e a ganhar ali algum ascendente, ela que prometia não dar tréguas às adversárias nesta fase. Numa altura em que o trio da frente fica reduzido a um duo, Rui Dolores e Nelson Gomes seguiam aqui juntos, o Rui aqui ali com um ligeiro olhar para trás, um pouco a tentar controlar o ritmo. Nesta fase importava garantir-se possivelmente uma vantagem maior face aos perseguidores, não necessariamente em garantir que se chegava isolado. O segmento de BTT, que prometeria decidir muito desta competição, ainda estava para vir e, como tal, importava ganhar o máximo de vantagem possível, obviamente, mas pensando sempre que ainda haveria muito de prova para desenrolar. E daqui para a frente, ambos os atletas a seguirem juntos, a vantagem face ao grupo perseguidor foi aumentando, nunca teve muito distante. Cá atrás, no setor feminino, a Pauline Vi aumentava ela sim de forma significativa a vantagem para as mais diretas perseguidoras. Outros nomes que poderiam saltar aqui em termos de competitividade e tendo em conta o BTT, sempre muito forte neste segmento, o atleta do OutSystem Olímpico de Oeiras, o Rui Narigueta, ele que seguia um pouco mais atrás em termos de corrida, mas é um atleta muito forte na vertente de BTT e prometia aqui dar alguma luta aos da frente. Mais atrás seguia também Tiago Maia, ele também um atleta muito forte no segmento de BTT e prometia aqui também intrometer-se entre os lugares da frente. Uma altura em que vemos o grande número de bicicletas neste parque de transição, um parque de transição muito longo, a demonstrar bem o número de atletas presentes nesta competição, e com Rui Dolores e Nelson Gomes a iniciarem desde já o seu segmento de ciclismo. De BTT, e cá vão eles então já caminho desse mesmo percurso de BTT, mas O setor feminino, Pauline via confirmar a sua vantagem neste primeiro segmento de corrida, a chegar isolada e com uma vantagem cerca de 1 minuto
face à mais direta perseguidora. Dava-lhe alguma confiança e alguma vantagem em termos de iniciar o percurso de ciclismo. Ela seria, porventura, a atleta mais experiente também em termos de BTT, e tudo se encaminhava para um bom resultado para esta jovem atleta. Uma altura em que víamos também a Rita Maria Lopes, também é uma atleta muito experiente e já bastante habituada a duátulos, e nomeadamente alguns na versão de todo o terreno. Segundo segmento, 18,8 km de BTT, uma única volta. Uma altura em que acompanhamos já o percurso de ciclismo, os dois atletas que vimos chegarem isolados no segmento de corrida a manterem esta vantagem, que o Rui de Loures desde sempre, e já era assim no segmento de corrida, a assumir as despesas da prova. O atleta do Goma a limitar-se nesta fase a tentar seguir o andamento imposto pelo atleta do Amiciclo Grândola. Eles tinham os dois nesta fase com uma vantagem ainda confortável, mas cá atrás a perseguição era feroz, e numa altura em que temos já imagens do momento em que chega o Rui Narigueta, chega ao duo da frente. Ele que ainda nem os sapatos tinha a partir dele, tentou, digamos que, forçar o ritmo neste início de setor de ciclismo, tentando chegar rapidamente à frente para depois então tentar discutir os melhores lugares, e víamos-lo ali, curiosamente, a acabar de apertar os sapatos, algo que ainda não tinha tempo de fazer. Seguia agora um trio na frente, numa altura em que nos encaminhávamos para a parte mais, digamos que, sinuosa e a parte mais desafiante do percurso de ciclismo, e a altura em que prometia fazer diferenças entre os demais atletas. Rapidamente, ao entrar nesta zona, o trio da frente ficaria reduzido a um duo. Seguia agora o Rui de Loures e o Rui Narigueta na frente, e teriam aqui a hipótese de discutir a prova, numa altura em que o Tiago Maia aproxima-se também, ou tenta aproximar-se dos lugares da frente. Ele vinha ali em recuperação, estava ainda em disputa dos melhores lugares, e nomeadamente a tentar chegar ao duo da frente. Muitos atletas, uma competição muito, muito participada, como é sempre esta aqui em Famalicão. No setor feminino, Pauline Vi, uma vez mais, na frente da prova, e a controlar o ritmo da corrida a seu belo prazer. Parecia nesta fase intocável. Com o avançar do segmento de ciclismo, Rui de Loures a impor a lei do mais forte, ele que voltamos a referir, é o atleta mais experiente dos aqui presentes, e aquele que mais tem investido nesta vertente de todo o terreno do duatlo ou do triatlo, aqui a ver o fruto do seu investimento dar resultado, a isolar-se no segmento de ciclismo, e isolar-se na frente, e prometia não mais largar essa posição. Uma altura em que mais atrás seguiam-se as trocas de posições, com vários atletas a tentarem recuperar posições face àquilo que tinha acontecido na primeira corrida. Inalterável continuava a posição de Pauline Vi, ela continua aqui na liderança, segue em bom ritmo, nenhuma das suas adversárias parece capaz de chegar à sua posição. Isto numa altura em que assistimos ao primeiro atleta das estafetas, seguia aqui também em bom ritmo e a tentar intrometer-se ali na luta dos demais, mas obviamente com uma classificação à parte para os atletas das estafetas, e eles eram muitos nesta prova. Uma altura em que falávamos há pouco do Tiago Maia, ele que seguia já aqui na quarta posição, bastante próximo ali dos dois, pelo menos dos dois atletas que seguiam mais à sua frente, ainda muita coisa em aberto, e a recuperação ainda poderia ir mais além do que aquilo que se tinha verificado. Seria de aguardar o resto do segmento de ciclismo, e depois o segmento de corrida, o segundo segmento de corrida, onde tudo se iria decidir. Na altura em que vamos assistindo a estas imagens sempre espetaculares que o segmento de BTT nos proporciona, com alguns obstáculos mais desafiadores que os atletas vão ultrapassando.
aparentemente sem grande dificuldade, muito fruto obviamente da técnica apurada de muitos destes atletas, muitos deles oriundos do BTT, e isso faz também, por isso justifica o número de atletas nesta prova, com muitos atletas que têm por base o seu desporto é o BTT, e acabam por vir aqui disputar uma prova em casa ou muito perto de casa de duatlo, fazendo assim uma experiência ligeiramente diferente daquilo que normalmente estão habituados, e acabam por enriquecer estas provas de duatlo e a completar aqui o colorido que são estas provas. Na frente, tudo na mesma, Rui Dolores seguia destacado, seguido de Rui Narigueta. Um pouco mais atrás vinha o atleta, o terceiro classificado, o Nelson Gomes, isto numa altura em que tinha sido apanhado pelo Tiago Maia, e por um grupo, vinham os dois integrados ali num grupo mais numeroso de atletas que fariam as estafetas, vinham ali mais alguns atletas individuais, nomeadamente víamos ali também mais um atleta do Hot System Olímpico de Oeiras, vários atletas desta equipa também aqui a tomarem parte neste que era o Campeonato Nacional Individual de Duatlo Cross. E o segmento de ciclismo encaminhava-se para o seu final, com os atletas a aproximarem-se da zona do parque de transição, e rapidamente iriam querer largar a bicicleta e começar a correr e iniciar este que seria o último segmento. Lembramos que o último segmento de corrida era uma volta de corrida com 2.300 metros de extensão. Poderia haver aqui alguns ajustes, mas é sempre uma corrida muito rápida e relativamente curta. Serão ajustes de pormenor que se poderão fazer nesta fase. Rui Dolores a entrar isolado, Rui Narigueta igualmente a fazê-lo isolado na segunda posição, e cá atrás o grupo que vínhamos há pouco, com vários atletas, na sua maioria atletas a disputarem o escalão das estafetas. Estes dois sim, o terceiro e quarto atleta em competição, aqui a tentarem disputar os melhores lugares. Terceiro segmento, uma volta de corrida realizada no Parque da Devesa, em piso de terra. Rui Dolores, ele que dominou desde o início este duatlo, ele saiu na frente na primeira corrida, isolou-se no segmento de ciclismo, e aqui na corrida a sair muito, muito rápido, garantir que ninguém chegava perto de si. Aqui vemos um atleta das estafetas, ele também a sair muito, muito rápido. Um pouco mais atrás o segundo classificado, aquele que era o segundo classificado nesta fase deste duatlo em termos individuais, Rui Narigueta, também ele a sair rápido da transição, tentar garantir que a vantagem que amealhou no ciclismo era mantida, numa altura em que se sucedem os atletas de estafetas, bem como o terceiro e quarto classificado à saída do parque de transição. Eram eles o Tiago Maia e o Nelson Gomes, eles que prometiam discutir ali o último lugar do pódio entre eles. Este viria a ser vantajoso para o Nelson Gomes, a conseguir ganhar aqui algum destaque sobre o Tiago Maia. Lembramos que o Tiago Maia tem competido em algumas provas de Xterra, nos triatlos de BTT em termos internacionais, possivelmente aqui a acusar algum desse esforço. Rui Dolores, assim, sem acusar nenhum tipo de esforço, e a levar de vencida esta edição do Campeonato Nacional Individual de Duatlo Cross. Foi uma prova principalmente muito bem disputada, o nível competitivo estava muito alto, uma primeira corrida muito rápida, depois um BTT também muito exigente, muito calor, os primeiros dias de calor do ano, mas correu bem, conseguiu o primeiro lugar, era o objetivo. É o primeiro ano que sou campeão, o ano passado não consegui competir nesta prova, e pronto, o principal objetivo agora é a Xterra da Golgã, é o Campeonato Nacional também de Triatlo Cross, vamos ver, falta um mês. Em segundo lugar, e aqui logo atrás deste atleta que viria a vencer esta vez, temos Rui Narigueta do Hot System Olímpico de Oeiras. É um circuito muito bonito, com uma primeira corrida muito rápida, com um grande ritmo imposto pelo próprio Rui Dolores, que consegui gerir bem. Apanhei o Rui no início do BTT, que era enganava um bocadinho. Uma segunda corrida lindíssima aqui dentro do parque, espetacular, sem nada a apontar. Dura, porque aqui na relva já mói um bocadinho depois dos 18 km de BTT, dos primeiros 5 de corrida. Mas correu bem, fico sempre satisfeito. E a completar o pódio, Nelson Gomes, do Grupo Desportivo Goma.
Foi uma prova muito dura, os meus adversários puxaram muito na corrida, uma corrida muito rápida, o BTT também muito exigente, mas estava muito bem marcado, foi uma boa prova, consegui um terceiro lugar que já foi bom. Já está o Rui então mostrando o seu novo fato de competição. Vemos agora o pódio masculino. Rui Dolores do Amiciclo de Grândola terminou em primeiro lugar, seguido de Rui Narigueta do OutSystem Olímpico de Oeiras e Nelson Gomes do GD Goma. Vemos agora o pódio por equipas com os 3 primeiros lugares. Em primeiro, OutSystem Olímpico de Oeiras, Amiciclo de Grândola em segundo e GCA Donas Triatlo em terceiro. No setor feminino, Pauline V dominava a seu belo prazer. Depois de ter isolado na primeira corrida, manteve essa vantagem, até alargou em termos temporais no segmento de corrida e viria a sagrar-se vencedora deste duatlo de Famalicão. A primeira corrida foi difícil porque foi muito rápida, depois o ciclismo foi duro também porque o percurso não é fácil e com o cansaço da primeira corrida também. E a segunda corrida é terrível porque é na relva e não dá para ganhar ritmo, foi mesmo difícil, mas gostei muito. Na segunda posição teríamos Marisa João do OutSystem Olímpico de Oeiras. Ela aqui fazer uma prova muito consciente e a sagrar-se vice-campeã nacional de individual do duatlo cross. A corrida é alcatrão, não é bem a característica do cross. Eu normalmente corro trás para a frente, fui aos pouquinhos recuperando as posições. Depois o BTT é conseguir dar tudo. Foi bom, foi muito positiva, muito bem organizada e está um tempo espetacular. Em terceiro lugar e a encerrar o pódio, a atleta bastante jovem do Beatriz Ferreira do núcleo de Sporting da Golgã. Foi difícil, estava muito calor e a primeira corrida foi a gerir. O BTT é aquilo que eu sou mais forte e foi sempre a recuperar lugares e a segunda corrida a manter o lugar e acabar no melhor. Vemos agora o pódio feminino. Pauline V do Alhandra Sporting Clube terminou em primeiro lugar, seguida de Marisa João do OutSystem Olímpico de Oeiras e Beatriz Ferreira, também ela do Alhandra Sporting Clube. Vemos agora o pódio por equipas com os 3 primeiros lugares. Em primeiro, Mozinho RT Valvoline, GD Goma em segundo. Assistimos agora à chegada da primeira atleta de estafetas mistas e, claro, o respectivo pódio com o primeiro e o terceiro lugares preenchidos. Da equipa Molquim, AFA Cycles Eugénios. Com a ajuda de José Rocha. O AFA Cycles ficou em primeiro. O Moquim AFA Cycles Eugénios Bargauto Cosmocar terminou em segundo e o Jorge Oculista Dupla 6 em terceiro. Também de um dos patrocinadores, dos amigos apoiantes desta organização. E depois das estafetas femininas, os estafetas masculinos com o pódio. O AFA Cycles ficou em primeiro, o Nortada Agelos Fama terminou em segundo e o Oral Classe Pedal Bike em terceiro. Falamos agora da categoria estafetas mistas com a chegada da primeira atleta. Vemos agora o pódio. Quanto às estafetas mistas, a Pedras Bikers Team ficou em primeiro, o Bike Mania Famalicão terminou em segundo e o Fisio La Alumínios em terceiro. O bom tempo ajudou, mas foi o ambiente ao ar livre onde o verde saltou à vista que se assistiu a um fim de semana desportivo em Vila Nova de Famalicão, este ano com um novo impulso. O balanço é positivo, desde logo pelas condições atmosféricas excelentes, há prática de muita gente, muita festa, o contacto aqui com a natureza neste lindo parque. Em termos de prova, a prova aberta que costumam ter e para cereja no topo do bolo, o Campeonato Nacional, que nós fizemos questão este ano de fazer aqui o Campeonato Nacional Individual do duatlo cross,
Um evento que traz retorno positivo ao município, organizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e da Associação Amigos do Pedal, com o apoio técnico da Federação de Triatlo de Portugal e ainda das associações locais. Tivemos todos os ingredientes necessários para que a prova decorresse da melhor maneira possível. As pessoas gostaram, estou certa que ficaram sensibilizadas também para outras iniciativas, quer sejam de cariz nacional, quer sejam de cariz local, e portanto foi ótimo, e para nós é reconfortante ver também esta adesão massiva das pessoas, porque nos reconforta, nos dá energia para que nós prossigamos também todos os dias, cada vez mais, a fazer melhor pelo nosso tecido associativo. Termina aqui este Duatlo Famalicão. Até à próxima prova.